Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o professor Joseone e neste momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa ele é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Superintendência Geral da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E você, meu amigo, aluno, professor, é nosso convidado para juntos participarmos de mais uma lição do nosso último trimestre, quarto trimestre de 2025. Corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar até a estatura completa de Cristo. Em especial, hoje você é nosso convidado para participarmos da lição de número 5, que será ministrada no dia 2 de novembro de 2025, com o tema A Alma, a natureza imaterial do ser humano. Nosso textual se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo de número 28, que diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nossa verdade prática diz o seguinte: cuidar da alma é a atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Veja que a lição de hoje está muito maravilhosa. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em 3 capítulos da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículos do 27 e 28. Vamos ler os capítulo 2, versículos 15, 16 e 17. E Mateus capítulo número 10, verso 28, que é nosso texto áudio, certo? Então, irmão, essa lição, ela nos convida a compreender o quê? Toda a compreensão bíblica sobre a alma humana, sobre a natureza imaterial, atributos, importância no relacionamento entre o homem e Deus, certo? Então, essa lição é muito importante para isso. E a nossa palavra-chave não poderia ser outro além de alma. Nosso tópico 1 deixa bem claro que vamos ter 3 subtópicos: de volta ao Gênesis, entre o espírito e o corpo, e a alma abatida. Nós temos 3 subtópicos nesse ponto. Nesses atributos da alma, o autor deixa bem claro aqui que a alma ele tem alguns atributos importantes. E desses atributos que a alma possui, são 3 principais: é o intelecto, a emoção e a vontade. Ou seja, o intelecto ou a mente é a capacidade de quê? De pensar, de raciocinar e compreender o quê? E permitir que o ser humano, certo, aprenda a lembrar e desenvolver o conhecimento. Veja como é importante essa temática. Também a emoção ou sentimentos, né? São as reações afetivas como alegria, tristeza, amor, medo, compaixão, certo? Que revelam que a sensibilidade da alma diante das experiências da vida, isso que é importante. E a vontade é o poder de escolher e de decidir. Isso que o homem estava lá no Jardim do Éden. Ele pode escolher aquilo que ele queria ou não queria comer. E isto que é importante. Então, essa vontade, ela torna o ser humano responsável por suas próprias ações e escolhas. E isso que é importante. Já no nosso tópico 1 e o subtópico 1, vai afirmar o texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Aqui nós vamos ver a expressão em hebraica Nefesh Hayah, que é traduzida como alma vivente. O termo aqui Nefesh deriva de uma raiz que denota vida, certo? Era um ser
animado ou uma pessoa, isso é claro. Embora o mesmo termo também seja usado para alguns animais. Isso a gente pode usar lá em Gênesis 1:20 e verso 24. Então, o homem, ele assume ali um sentido ali qualitativamente, ou seja, muito superior aos animais, pois o sopro divino, certo? Que é chamado Nishamat, que confere uma vida pessoal e espiritual, fazendo o homem um ser racional, moral e espiritual. Então, a diferença entre o homem e o animal não está apenas no nível biológico, mas no fato de que do homem ter recebido o fôlego de Deus, tornando-se ali capaz de relacionar-se com o próprio Deus conscientemente. Assim, o ser humano, ele distingue ali a autoconsciência, saber que ele existe, isso é fato, ou autodeterminação, que é a capacidade de decidir, e a responsabilidade moral, que Gênesis 2, verso 16 e 17, vai contemplar grandemente este processo. E o mais interessante é que, quando o Senhor ele fez essa realidade, ele evidenciou ali um mandato cultural. Ele enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Mais interessante que o termo dominar indica autoridade, que ela foi delegada, e não uma tirania, ou seja, ela foi delegada. Então, essa posição representa o quê? A imagem do homem, que é Tselen, certo? Que é a semelhança. Demut, que é de Deus, que são conceitos que juntos descrevem ali uma função representativa moral do homem na criação. Veja quanto isso é bastante importante. A primeira atividade racional do homem qual foi? Nomear todos os animais. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, verso 19. Então, isso demonstra o quê? O intelecto, certo? E uma linguagem estruturada. São características de quê? Exclusiva de seres pessoais. Além disso, a reação afetiva de Adão ao receber ali Eva, expressa ali poeticamente, lá em Gênesis 12, 23, que revela a dimensão afetiva e estética da alma. Por quê? Porque eles reconhecem, ama e celebra. É tanto que o Senhor diz para ele: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha o quanto isso é importante. Então, este é o primeiro cântico ali de amor humano registrado na Bíblia, evidenciando a dimensão emocional e relacional da alma humana, criada à imagem de Deus, que é um ser relacional por excelência. E nesse ponto vai ter entre ali um propósito entre o espírito e o corpo. A antropologia bíblica, ela revela que o homem ser tripartido, espírito pneuma, alma psire e corpo soma, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e os três têm que estar íntegro. Então a alma ali ocupa um papel mediador entre o espírito e o corpo, isto é, o centro ali, certo, da personalidade e das funções mentais, emocionais e volitivas. É tanto que lá em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, isto é claro quando diz ali no nascimento, que quando diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ali nesse cântico de Maria há uma distinção funcional, certo? Por exemplo, a alma e o espírito. O espírito se volta a Deus em adoração, olha só, e comunhão espiritual, e a alma, por sua vez, expressa emoções conscientes e raciocinadas que são ali entre ela e Deus. Então veja que esse cântico de Maria, ele é bastante importante para os dias de hoje. O mais importante que Stanley Roto, em sua teologia sistemática, ele observa que a alma, certo, é a sede da mente, vontade e emoções. Por meio dela, o ser humano decide,
sente e se relaciona. Já o espírito é o canal pelo qual o homem se comunica com Deus. Assim, a alma pode ser considerada o centro integrador da personalidade humana, ponte entre o invisível, o espírito, e o tangível, que é o corpo, que é a tríceps, emoção, vontade e razão. Então, isso é bem claro aqui em muitas situações. Por isso que o salmista disse que a alma dele está abatida. Em Salmo 42, versículo número 5. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Veja que a palavra para abatida aqui significa prostrada ou deprimida. O que ela vai fazer uma denotação? Um estado emocional e espiritual de alguém que perdeu o senso da presença divina. O autor aqui ele fala consigo mesmo, o que demonstra autoconsciência reflexiva. Olha como isso é importante. Uma característica aqui da alma está raciocinando essa alma. Então, a sede de Deus, ele diz, a sede de Deus expressa em minha alma. Olha só, tem sede de Deus. Então, isso mostra uma comunhão bastante significativa entre o homem e Deus. Então, meus queridos irmãos, veja o quanto temos de informação nessa lição de número 5. Mas lembre, não sai do seu local, que logo, logo iniciaremos o nosso bloco 2. E você, meu amigo ouvinte, lembre de nos acompanhar pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Síntese, e pela nossa Rádio Libertadora 96.3. E o nosso segundo bloco é a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Voltamos já. Olá, meus irmãos, estamos de volta agora para o nosso bloco 2, com o tema A Natureza da Alma, Imaterialidade e Imortalidade. Vamos ter também 3 subtópicos: distinção de substância, imaterialidade e responsabilidade, e materialismo e teologia nesse nosso bloco. Mais interessante que a distinção de substância, o versículo-chave, Mateus 10 e 28 diz: e não temais. É o nosso mesmo texto áureo. Os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, a palavra traduzida nesse contexto aqui em geral é psire, que é o termo que no Novo Testamento ela vai fazer uma designação da vida individual, consciente, distinto do corpo, que é soma, e do espírito pneuma. Então, ela vai fazer essa distinção entre esses dois elos aqui, entre a soma e o espírito. Psire, que é a alma, denota ali a vida natural e a existência consciente do homem, que é a sede da vontade e das emoções. Nós vimos que o homem ele representa 3 personalidades distintas ali de cada um. Então, o homem possui 3 atributos principais, que é a emoção, o sentimento, a fonte das experiências afetivas. Você pode conferir 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, João, capítulo 12, verso 27. Nós não vamos ler todos para ganharmos tempo, mas você, professor, aluno, pode nos acompanhar e pode conferir esses textos. Razão ou intelecto, responsável pelo pensamento, pelo entendimento, lá em Salmos 13, versículo 2, Lamentações, capítulo 3, versículo 20, vontade, capacidade de decidir, escolher e agir. Você vai encontrar lá Jó, capítulo 7, versículo 15, Salmos 42, como está na nossa lição. Então, a sede dos afetos, dos raciocínios, impulsos, desejos e decisões. Salmos 103, verso 1 e Provérbios 12, 10. Então, por meio da alma,
o ser humano se relaciona com Deus, com o mundo físico e com os seus semelhantes, porque isso é bastante importante, porque em Salmos 103, versículo 1, o texto diz, olha só, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, ó, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Veja o quanto esse texto é importante. O corpo físico, ele está sujeito à morte e à decomposição. A alma imaterial subsiste, certo? Após a destruição do corpo. Essa distinção ela é coerente no ensino veterotestamentário, lá de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, certo? E o pó volta à terra, que o era, e o espírito volta a Deus, que é o Deus. O termo em hebraico, ruah, aqui, indica o sopro vital ou espírito, que ele vai retornando a Deus enquanto o corpo se desfaz. O mesmo princípio é reafirmado aqui em Tiago, capítulo 2, verso 26. O corpo sem o espírito está morto. E em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, onde João vê as almas, aqui é psirais dos que foram mortos por causa da palavra de Deus, mostrando ali uma consciência após a morte. Mas há uma doutrina, essa doutrina chama a aniquilação da alma, certo? E essa doutrina do aniquilacionismo é uma doutrina que afirma que os princípios, ou seja, os ímpios, não sofrerão eternamente, mas serão totalmente destruídos após o juízo final. Alguns defendem que esse perecer, em Mateus 10, 28, é como uma aniquilação total da alma, mas a Bíblia ela deixa clara, né, que em Mateus 25 e 46, um castigo eterno, certo? Lá em Marcos capítulo 9, versículos 44, 46 e 48, esse fogo nunca se apaga. Em Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11, o tormento ele é sem descanso, certo? A morte nas escrituras nem sempre significa ou vai significar aniquilação, mas a separação espiritual e eterna, certo? Se o inferno fosse a destruição total, não haveria necessidade de Jesus advertir continuamente no que ele fez, falando a respeito do inferno. Então, não teria nenhuma necessidade. Certo? Então, a distinção entre o corpo, a alma e o espírito demonstra que o ser humano é, ao mesmo tempo, material e imaterial, mas o aspecto espiritual é o que dá sentido à moralidade e à continuidade à pessoa. Os pais da igreja também defenderam esta distinção. Irineu de Lyon, em uma das suas cartas a diversos hereges, o homem é composto de corpo, alma e espírito. O espírito e a alma são imortais por participarem da vida de Deus. Então veja que os pais da igreja eles já tinham este princípio de que a alma e o espírito eram imortal. Então veja o quanto essa lição ela é importante para sabermos a respeito do corpo, alma e espírito. Logo, a alma é a substância imaterial da pessoa. Segundo o autor, é inseparável do espírito, mas distinta do corpo, unidade funcional, porém em natureza diversas. Isso que é bastante interessante. Mas na Bíblia temos diversas passagens que a alma vai se referir também ao corpo ou até à própria vida. E isso é notório em muitos textos, por isso que devemos todos os textos observar o contexto do que se trata, certo? Porque a imaterialidade da alma e temos também a responsabilidade pessoal. Nós vimos lá em Lucas capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, certo? Lá vai ter a história entre o rico e
o mendigo, né, e Lázaro e o mendigo ali. Então vocês vão ver que nessa história entre o rico e Lázaro ali, Jesus adverte sobre a destruição de que quando o homem fosse para o inferno, a alma do corpo no inferno estaria lá. Ele refuta de que? Um conceito antropológico. Por quê? Porque ali deixa claro que não há destruição da alma, mas pelo contrário, ela está lá em consciência. Segundo o materialismo ali do Antigo Testamento, em Atos também, capítulo 17, versículo 18, os epicureus já negavam já a imortalidade da alma. Então isto é comum nos dias de hoje. Já no marxismo moderno, esse pensamento é retomado sobre bases filosóficas dialéticas, afirmando que o homem é produto da matéria, das estruturas sociais, negando a sua transcendência, a sua responsabilidade moral e individual. Veja que tudo isso para tentar fazer com que a alma ela seja aniquilada. Então, nesse ponto, o ensino de Cristo em Lucas, na história do rico e Lázaro, revela consciência, memória e sentimento após a morte. Veja que ele tem sede. Então ali ele vai demonstrar o que? Uma continuidade da alma além do corpo, segundo o Stellenholt observa também nesse ponto. Ele diz que o relato do rico e Lázaro mostra que a morte física não aniquila o ser pessoal. Pelo contrário, a alma continua existindo em estado consciente, aguardando o destino final determinado por Deus. Veja o quanto isso é importante. Então, a consequência da negação da imortalidade da alma é a suspensão ou a supressão da responsabilidade moral do homem. Mas como? Se o homem não tem uma responsabilidade, então a alma vai se acabar? Não. Segundo essas ideologias, sim. Mas Jesus deixa claro, porque a redenção é um ato pessoal, o Criador e a criatura. Negar a existência da alma é anular ali a própria necessidade da cruz de Cristo, né? Então, toda ideologia que promete redenção através de meios políticos, econômicos, sociais, sem regeneração espiritual, contradiz o Evangelho. Isto é notório em Atos capítulo 4, verso 12, e em Provérbios 14, 12. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim é caminho de morte. Veja o quanto esses conceitos eles são importantes para os nossos dias. Então, a influência do materialismo filosófico sobre a teologia cristã moderna tem sido ali perceptível em dois movimentos principais: a teologia da libertação e a teologia da missão integral. Então, ambas nascem de uma leitura sociopolítica das escrituras, certo? Foi influenciada por categoria marxista, certo? De fazer uma análise ali com a realidade. Ele diz que substitui ali a salvação espiritual e pessoal pela libertação social e estrutural. Então veja que isso não tem nenhum fundamento nos dias de hoje, porque o corpo ele é o invólucro, certo, da alma, e é uma essência da pessoa. O corpo morre, mas a alma continua viva, aguardando a ressurreição. Então, meus queridos, não saia do seu local, que logo iniciaremos o bloco 3, nosso último bloco, com o título A Alma Renovada e Submissa a Deus. Não saia do seu local, que nós voltamos já já. Olá, meus irmãos, estamos de volta agora para o nosso último bloco, nosso bloco 3, que tem apenas dois subtópicos: edificação e saúde, e purificação e renovação. Então, o autor vai deixar claro que a estabilidade da nossa vida cristã e o nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. Então,
A oração é um meio eficaz de livrar o quê? De toda ansiedade. Isto é notório. Então, a estabilidade da vida cristã está profundamente, observe isso, a estabilidade da vida cristã está profundamente ligada ao estado espiritual e emocional da alma. Jesus, na parábola ali do rico insensato, ele mostra um homem que acumulou bens, mas descuidou da alma. A advertência de Cristo, ela é contundente. Ele disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele faz essa pergunta. O verbo apateou, traduzido aqui por pedirão, significa reclamar de volta o que pertence a outro. Então, isso significa que a vida, certo? A alma não é posse humana, olha só, mas é dádiva divina. Veja o quanto este verbo grego aqui, ele vai nos trazer. Então, o erro do homem da parábola foi planejar, certo, para a vida física, tudo o que queria, mas ignorar a vida espiritual. Ele alimentou o corpo completo de bens de regalada, mas ele empobreceu a sua alma. Então, a saúde da alma, essa expressão, é uma vida interior equilibrada, porque isto é um tema recorrente nas Escrituras. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. O termo grego por andar ansioso aqui tem o sentido de estar dividido, veja só, ou fragmentado, ou está todo ali em pedaços. Então, o apóstolo, ele indica que a ansiedade, certo? Ele fragmenta a toda a alma, desviando o que? Da confiança de Deus. Então, qual é esse antídoto? A oração e a gratidão que conduzem Irene Tucórios à paz de Deus, ao qual guardará os nossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E Pedro, mais interessante, na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 7, ele reforça essa magnitude. Ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A forma verbal que Pedro usa aqui indica ato deliberado de entrega, ou seja, eu tenho que entregar ali deliberadamente, porque a alma vai encontrar descanso quando cede o controle ao Criador. Veja como isso é importante. Além da oração, Paulo ensina que o filtro espiritual para a mente cristã é pensar naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Isso traz o que? A santificação da mente. E a santificação da mente é a via de transformação da alma, pois a alma é o centro ali integrador da razão, da emoção e da vontade. O salmista, ele vai ecoar a mesma coisa no Salmo 1, versículos do 1 ao 3, quando ele diz: bem-aventurado o varão que não se assenta no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o teu prazer é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Então, esse bem-aventurado aqui do homem evita o caminho do ímpio e medita na lei do Senhor todo dia, toda hora. E ainda mais que ele usa aqui a metáfora da árvore junto às águas, representa o quê? A alma nutrida da palavra. Veja como um texto que a gente tem costume de ler, mas não observa esses pormenores, cuja as raízes dessas árvores
estão firmadas em Deus. Assim, o cuidado da alma exige disciplina espiritual. O que ouvimos, o que vemos, lemos, praticamos. Então, tudo isso, ele molda o caráter e a comunhão ali do Espírito Santo de Deus. O cristão que cuida da alma por meio da oração e da palavra, ele experimenta paz, estabilidade e discernimento moral. Isto é fato. E para isso também temos que ter uma purificação e uma renovação. A dimensão do cuidado da alma é um processo de purificação e de renovação. Jesus, em Mateus 15:19, ele diz: do coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então, se a minha alma estiver voltada de gozo, paz, alegria, então, tudo isso eu jogo fora. Aqui o termo para cardia, que é coração, que é traduzido como coração, refere-se ali à sede da alma, lugar do símbolo da mente, vontade e de todas as emoções. Então, o mal, ele vai nascer também da alma, não apenas nas circunstâncias. Tiago, ele amplia essa noção e descreve ali o ciclo de todo o pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha só, quando este o atrai e seduz, veja o quanto isso é importante. Então, a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o quê? Vai gerar um filho que é o pecado. Então, o que eu acho mais interessante aqui, a palavra epitimia, que ele usa aqui, desejo intenso, mostra uma contaminação da alma. Veja, então, este termo que ele usa no grego, ele diz: sua alma já está toda contaminada. E ocorre quando o desejo interior é alimentado pela vontade. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, ele diz: tendo purificado as vossas almas pela obediência da verdade. O termo aqui, que é hagnotes, esse hagnotes, que segundo o termo grego aqui, o desse verbo, é um particípio perfeito, hagnizo, que indica uma purificação permanente e contínua. A santificação da alma é obra divina, mas requer cooperação humana mediante a obediência e a verdade. Em Efésios capítulo 4, verso 23 e 24, Paulo exorta isso: renovai-vos no espírito da vossa mente e revesti-vos do novo homem criado segundo Deus. A expressão espírito de mente aqui, pneumate, tunos, ele indica aqui uma dimensão espiritual de pensamento humano, a qual é restaurada pelo o Espírito Santo de Deus. E ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja o quanto isso é importante. E nesse ponto, a santificação não é mera mudança de comportamento, mas é uma renovação interior da alma, pela qual o Espírito Santo conforme o caráter do crente a Cristo. Isso que é importante. A alma regenerada é aquela que encontra prazer na vontade de Deus e temor e ser santo diante da sua presença. Então, tudo isso que é maravilha. Então, temos que ter um equilíbrio na renovação da alma, equilíbrio espiritual, emocional, oração, da paz em Deus, disciplina mental e moral, cultivando os pensamentos, rejeitando as influências ali corruptíveis, certo? E uma santificação progressiva, que é pela obediência da verdade, da renovação do entendimento, certo? Então, nesse ponto, a renovação da alma é um processo contínuo e cooperativo entre o homem e o Espírito Santo. A alma saudável, ela reflete a mente de Cristo e encontra
descanso para a sua vontade. Então, meus irmãos, chegamos ao nosso final. Veja que lição bastante importante esta que nós temos aí para o dia 2 de novembro. Então, meus queridos, lembrem que esta aula e nenhuma outra, ela substitui a aula presencial aos domingos. Muito obrigado, fique com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.